Eu acho que o second hand, ele é de fato o futuro da moda. Assim, não existe outra opção. Olá, nós estamos aqui no Pretty New, brechó de luxo, que fica no Lago Sul, em Brasília. E eu tô aqui com a Gabriela Constantino, a dona do Pretty New. Gabriela, eu queria que você começasse explicando como que surgiu a ideia do Pretty New, quando que surgiu, como que foi todo o início. Tá bom, vamos lá. O Pretty New surgiu logo depois que eu terminei minha faculdade em Londres. Enquanto eu estava lá, eu comecei a amar o garimpo, essa história de encontrar uma peça única, que ninguém tem igual, uma peça antiga. E aí, quando eu voltei para Brasília, eu falei, nossa, existe um gap no mercado aí, principalmente aqui em Brasília. Vou tentar fazer disso um negócio, né? Vamos ir atrás dessas peças únicas e incríveis aqui também. E aí comecei a pedir para amigas e familiares para mandarem peças para mim, para a gente poder vender. E na época a ideia foi ser um second hand de e-commerce, então era só site, sem loja física. Aos poucos eu fui sentindo essa necessidade de ter um espaço físico, tanto para ser um lugar para as fornecedoras levarem os itens para entregar para a gente para venda, quanto para ser um lugar onde a cliente pudesse ver o que ela estava vendo no site pessoalmente, porque eu senti uma resistência muito grande em relação às pessoas comprarem online uma peça semi-nova, de luxo, e eles tinham muito medo em relação à autenticidade e ao estado da peça, de fato, né? Então, aos poucos, eu senti que o Pretty New conseguiu, de certa forma, né, deixar as clientes mais tranquilas em relação à compra do second hand. Hoje, eu diria que os clientes, eles ficam super tranquilos ao comprar um item no Pretty New. Eles sabem que eles vão encontrar algo de fato Pretty New, em excelente estado, com uma curadoria super bem feita, né? Então, ele nasceu, voltando um pouquinho à nossa história, ele nasceu muito com esse intuito de quebrar barreiras, esse preconceito em relação ao second hand, ofertando um item realmente em excelente estado, que você pudesse usar sem ter esse receio, esse preconceito de, tá parecendo que é um item usado. Depois de alguns anos, a gente abriu o nosso primeiro ponto físico. Essa loja incrível que vocês estão visitando hoje, a gente abriu tem quase 5 anos. Eu senti que depois que a gente abriu o espaço físico, foi um super salto assim que a gente deu em relação à confiança das clientes e das fornecedoras e essa quebra de preconceito. Assim, eu até brinco com a nossa equipe aqui internamente que é impossível alguém chegar aqui dizendo que não compra second hand e sair daqui sem uma sacola, porque todo mundo sempre sai daqui com uma peça e o preconceito ele é quebrado no momento que a cliente pisa o pé aqui. A loja foi toda pensada para que você tenha realmente uma experiência de estar comprando uma loja de luxo. Então, os produtos, eles são sempre super bem dispostos. A gente faz todo um trabalho de higienização dos itens quando eles chegam aqui. Então, todos os itens, eles são autenticados e higienizados, tá? Eles contam com quando você compra o item, tem uma etiquetinha com certificado de autenticidade que vai junto com ele, e aí o certificado é online, você pode acessar ele a qualquer momento na nossa plataforma, é super legal. Até para o momento que você quiser vender esse item, seja com a gente ou num outro parceiro, é super fácil. Então assim, o cliente está respaldado quando ele compra com a gente em relação à autenticidade, ao uso da peça, ele sabe que essa peça vai durar por anos e anos, que ela vai poder passar de geração em geração. Então aqui a gente separa as bolsas. Aqui no meio a gente tem a parte de acessórios, então temos joias, temos relógios, temos algumas peças menorzinhas aqui embaixo também, como gravatas masculinas. Esse tipo de peça a gente guarda aqui nesse principal balcão. Aí aqui a gente conta com sapatos que estão separados por numeração e as roupas. A gente tenta pré-selecionar ela para nossa cliente. A gente sente que a cliente quer cada vez mais uma curadoria feita para ela, né? Eu sinto que a brasileira não tem tanto esse hábito de garimpo como as europeias, né, tem. Então, eu acho que se eu tivesse montado uma loja com uma pilha de camisetas aqui, a minha cliente não ia gostar, né, dessa sensação. Então, a gente quis organizar da forma que ficasse mais curada possível para ela poder encontrar aquela peça única aqui. Então, aqui, nessas araras, por exemplo, a gente sempre tem um mix de peças de designers renomados, mundialmente renomados. Essa arara aqui, por exemplo, são de marcas nacionais. Ali tem seleção do time. Enfim, tem várias curadorias aqui dentro da loja. Aqui, por exemplo, a gente tem todos esses armários
que as peças estão separadas por numeração, então quando o cliente chega na loja, ele fala, eu calço tanto. Então a gente já mostra para eles o armário que conta com as peças, né, com a numeração dele. A gente tem alguns de roupas e alguns de sapatos por aqui. Mas todas as peças que estão aqui estão no site também. Então, seja as peças que estão lá em São Paulo, as que estão aqui em Brasília, todas estão no nosso e-commerce. Normalmente, nessa frente aqui da loja, a gente sempre mantém as novidades da semana, então as nossas clientes recorrentes adoram vir aqui para estar acompanhando o que está entrando no site. Aqui a gente tem a parte de óculos, também que é um acessório que a gente vende super bem no nosso e-commerce. Eu adoro, eu sempre compro óculos aqui. Olha que lindo esse. Você gostou? E aí, atrás de você, a gente tem a parte masculina, que também é muito bacana. Os nossos clientes amam a curadoria que a gente faz. A gente tem uma constante procura pelos itens masculinos. Normalmente, eles são bem novinhos. Nessa área aqui, a gente tem algumas pré-seleção de peças de inverno, então casacos lindíssimos. Essa peça, por exemplo, conta com o certificado de autenticidade que eu comentei com vocês. Aí aqui, através desse QR Code, você consegue acessar o certificado da peça. Gabi, e vocês têm atualmente loja física em Brasília e em São Paulo, mas vocês também têm o e-commerce, né, que é o forte de vocês. Mas vocês pretendem abrir uma loja da Pretty New em outra cidade, além de Brasília e São Paulo? Sim, a gente até tem um ponto de coleta do Pretty New em Curitiba, com o nosso parceiro, o Gallerist. A gente já teve ponto de coleta também no Rio, em Uberaba. A gente vai migrar alguns desses pontos de coleta agora esse ano. A gente pretende sim expandir o Pretty New para outras cidades. Às vezes nem é uma loja própria do Pretty New, né? Mas só de ter um bracinho lá, um ponto de coleta que seja, já aproxima a nossa fornecedora, né, do Pretty New. Já facilita o processo de desapego dela pra gente. Hoje a gente conta com mais ou menos 8.000 peças em estoque, está tudo disponível no nosso site, é só você entrar, prettynew.com.br. Aqui tem todas as principais categorias, temos peças de influenciadoras, peças na promoção, as peças vintage, que são o meu xodó. E aqui embaixo você tem acesso aos itens mais desejados, às novidades da semana, a todos os serviços que a gente oferece, como o Personal Shopper, que são os nossos vendedores que estão aqui à disposição, para te ajudar a encontrar aquela peça que é seu sonho. A gente também tem o Shopper Closet, que é incrível, né, Bru? Tava te contando que você pode agendar com um consultor nosso para ir até a sua casa e te ajudar a garimpar o seu armário e encontrar as peças únicas que você tem ali para venda. Então, se você quiser vender com a gente, vai ser um prazer. É só você clicar aqui nesse botão Quero Vender do nosso site, que tem todas as informações, incluindo a nossa tabela de comissão. E qualquer dúvida que você tiver, você pode chamar a gente no WhatsApp também. Gabi, eu queria que você me contasse o que você acha dessa questão da moda circular e como que você vê daqui a 5, 10 anos o Pretty New e também essa questão de uso de second hand. Claro, então, eu acho que o second hand, ele é de fato o futuro da moda. Assim, não existe outra opção. De fato. Como a minha camiseta diz, não há planeta B, né? Então a gente tem que fazer valer. Né? Então eu sinto que essa nova geração, ela vem muito querendo comprar de empresas com propósito, né? Querendo consumir de uma forma mais limpa, mais sustentável. Então eu realmente acredito que é o futuro. Eu sinto que as pessoas vão cada vez mais, eu espero, né? Que as pessoas cada vez mais, que esse preconceito esteja extinto, né? Que as pessoas estejam mais abertas, tanto a comprar quanto a vender o second hand, e que elas se questionem ali no momento que elas têm essa demanda, essa necessidade por comprar algo novo. Gabi, eu tô precisando de uma camisa branca. Olha no second hand de você olhar um novo na loja. Né? O second hand tá com muita oferta, ele tem muitos players incríveis no mercado que fazem um trabalho de relevância, assim como o nosso. Então, eu convido as pessoas, né? Sempre que eu tenho essa oportunidade de conversar, a fazerem isso, meio que fazer essa pergunta, será que eu não posso comprar no second hand? Será que o second hand não vai suprir essa minha demanda? Então, eu acredito realmente que é o futuro. Em relação ao Pretty New especificamente, eu acredito que várias marcas já estão começando a nos procurar, eu acho que vão nos procurar cada vez mais para ser parceiros ali em relação ao second hand dentro da empresa como um todo. Assim como a Luffy fez no último ano, a gente se tornou aí o second hand da Luffy, agora no ano de 2025. Eu acredito que nos próximos anos a gente vai ver uma abertura ainda maior para outras empresas a procurarem players do mercado para operarem os seus second hands também. Aqui a gente tem uma seleção de peças vintage, que é o meu xodó, é o que eu mais amo. A gente tem esse blazer Schiaparelli também, por exemplo, super antigo, olha a etiqueta dele. Gente, eu babo nesse tipo de peça. Pra mim, esse é o incrível do vintage. Uma sainha da Corrège super antiga, que tá super em alta hoje. Enfim, uma seleção incrível disponível para vocês, tanto em loja quanto no site. A gente tem uma curadoria infantil também super legal. Vale muito a pena dar uma olhada.
E o nosso diferencial, que é o café do bolo da Ivone. Então quero te convidar agora para comer um bolinho e tomar um café comigo. Esse café ele foi pensado para ser um ponto de reflexão para as nossas clientes. É um lugar onde elas podem pensar um pouquinho melhor sobre a compra delas, fazer uma escolha com mais consciência. Então, nos outros showrooms, nos outros escritórios que a gente teve, a gente sentia essa necessidade da cliente ter uma pausa entre o momento que ela se apaixonou pela peça e o momento de fato, adquirir a peça, né? Então, o café eu achei que foi esse ponto perfeito, porque ela se apaixona, ela manda foto pro marido, pra amiga, pra quem for, tenta no café, come um bolinho da Ivone e tem esse respiro para poder fazer a escolha dela com mais consciência, que é o real propósito do Pretty New. Bom, a gente fica por aqui. Eu agradeço muito a Gabriela do Pretty New por ter aceitado conversar com a gente. Imagina, foi um prazer. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360 e não perca nenhuma informação relevante. Obrigada e até a próxima.